Olá, benditos! Nosso assunto de hoje é Naamã, o principal comandante do exército de Ben-Hadad, rei da Síria. Sua posição e o seu sucesso militar fizeram dele um homem honrado e muito bem conceituado. Naamã não sabia, mas suas vitórias militares tinham sido dadas pelo Deus de Israel. Mas apesar de uma vida boa e bem-sucedida, ele sofria de um mal devastador. Ele tinha lepra. A lepra é uma doença que começa com pequenas manchas vermelhas na pele que em pouco tempo ficam maiores e brancas, com uma aparência meio brilhante e escamosa. Depois as manchas se espalham por todo o corpo, corroendo a vítima, que definha até a morte. Não muito tempo antes, nos dias de Acabe, a Síria havia lutado contra Israel, o que resultou na morte do rei Acabe. Em um desses confrontos, os sírios levaram cativa uma menina israelita para ser serva da mulher de Naamã. Naquela época era comum que as mulheres e crianças fossem levadas para serem escravas ou para compor os haréns estrangeiros. A menina citada neste capítulo ilustra a maneira misteriosa como Deus trabalha. Ela provavelmente foi criada em um lar piedoso. Depois foi tirada do convívio da família, mas ainda assim tinha uma fé sólida e genuína no Deus de Israel. Quando ela notou que o seu senhor Naamã era leproso, ela lembrou do profeta Eliseu e testemunhou de uma forma muito simples e humilde para sua senhora, dizendo o seguinte: "Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra." Veja a importância da criação de uma criança com base nos princípios da palavra de Deus. Se essa menina não tivesse uma fé sólida em Deus, ela não teria sido o instrumento de um milagre. As palavras dela foram tão convincentes que a mulher contou ao seu marido e ele foi direto contar ao rei Ben-Hadad. Nunca subestime o poder de um simples testemunho, pois Deus pode pegar as palavras dos lábios de uma criança e levá-la aos ouvidos do rei. Considerando o registro de guerras entre Israel e Síria, descrito nos capítulos anteriores, é possível que esse fato tenha acontecido em um período de menor tensão entre os dois países. O rei Ben-Hadad, então, escreveu uma carta oficial para o rei de Israel, Jorão. Naamã e o rei deduziram equivocadamente que o profeta Eliseu faria o que o rei ordenasse e que tanto o rei quanto o profeta esperavam receber presentes caros em troca do serviço. Por isso, Naamã percorreu mais de 200 quilômetros de distância em direção a Samaria, levando consigo mais de 300 quilos de prata e mais de 60 quilos de ouro, além de vestimentas caras. Isso mostra a condição desesperadora de Naamã e o quanto o rei de Israel queria ajudá-lo. Quando Jorão, rei de Israel, leu a carta, rasgou as suas roupas, visivelmente assustado e perturbado. Primeiro, porque estava completamente fora do seu alcance, do seu poder, curar a lepra de Naamã. Segundo, porque ele não tinha um bom relacionamento com o profeta Eliseu, que era quem tinha o poder de curar. E assim, ele interpretou a carta como uma declaração de guerra. A notícia se espalhou e chegou aos ouvidos de Eliseu, e ele enviou um mensageiro ao rei Jorão pedindo que lhe enviasse Naamã para que ele soubesse que havia profeta em Israel. Quando Naamã chegou com sua comitiva na casa de Eliseu, ele não lhe deu audiência pessoal. Simplesmente enviou um mensageiro com as instruções: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, que ficava um pouco mais de 50 quilômetros de Samaria, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Foram instruções simples e descomplicadas, mas a reação de Naamã demonstrou que aquilo foi humilhante para ele, que estava acostumado a ser honrado. O Senhor estava trabalhando no orgulho de Naamã. Mas ainda bem que havia subordinados fiéis e ousados o suficiente para dar o bom conselho que Naamã precisava ouvir. Eles usaram uma abordagem brilhante e lógica. Se Eliseu tivesse pedido alguma coisa difícil, Naamã teria feito imediatamente, mas porque seu pedido era muito fácil, Naamã estava se recusando a fazer.
Este argumento abrandou a ira de Naamã e ele se dispôs a obedecer à ordem de Eliseu. E quando ele deu o 7º mergulho, sua pele foi restaurada e ficou como a pele de uma criança. O segredo do milagre não foi banhar-se no Rio Jordão, nem o número de vezes ordenada por Eliseu, mas sim a fé com que Naamã cumpriu a ordem do profeta. Deus respondeu à fé de Naamã com a cura completa. Quando viu que estava curado, ele e toda a sua comitiva voltaram à casa de Eliseu numa bela demonstração de gratidão. Naamã era como o único leproso dos 10 leprosos que Jesus curou e que voltou para agradecer. E também era estrangeiro. Dessa vez, Eliseu apareceu para ver Naamã e ouvir o seu testemunho público claro de que o Senhor Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus vivo, o Deus de toda a terra. Mas Naamã ainda tinha muito que aprender. Cheio de boas intenções, ele ofereceu uma rica recompensa para Eliseu, sentindo que era apropriado apoiar o ministério deste homem de Deus. Mas Eliseu recusou firmemente. Então Naamã, que era supersticioso em sua fé, pediu para levar uma porção de terra de Israel para a Síria, a fim de usá-la na adoração a Deus. Naquele tempo, as pessoas acreditavam que os deuses de uma nação habitavam naquela terra e quem saísse dali deixava o Deus para trás. Por isso ele pensou que se levasse uma porção de terra de Israel para a Síria, ele poderia adorar melhor o Deus de Israel. Um segundo pedido de Naamã mostrou um discernimento incomum, pois ele se deu conta de que o rei esperaria que ele continuasse a acompanhá-lo ao templo do deus Rimon, que era o deus da Síria. Naamã estava disposto a realizar esses rituais externamente, mas queria que Eliseu soubesse que ele não o faria de coração. Seu coração seria fiel ao Deus de Israel que o havia curado. A resposta de Eliseu foi simples e direta: vai em paz. Parece que Eliseu deixou o assunto para Naamã e Deus. Ele com certeza seria uma testemunha admirável de Deus naquela terra idólatra e teria a sua serva como companhia. Enquanto Naamã procurava viver de acordo com a verdade e buscar ao Senhor, a vida de Geazi, servo de Eliseu, estava se degenerando envolta na ganância. Quando ouviu a conversa entre Naamã e Eliseu, Geazi ficou chocado porque o seu mestre se recusou a receber os presentes de Naamã. Ao que parece, Eliseu não era contra receber apoio daqueles que eram tocados por seu ministério. No entanto, era espiritualmente claro para Eliseu, e deveria ficar claro também para Geazi, que não era apropriado receber nada naquele momento e naquela circunstância. Quando Naamã foi embora e já estava a uma certa distância, Geazi correu atrás dele para conseguir alguma coisa de valor. Quando Naamã viu Geazi correndo atrás da comitiva, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. E o fato de um general sírio mostrar tanta consideração a um servo israelita mostra o quanto seu coração estava transformado. Geazi então mentiu para Naamã e pediu presentes para 2 dos discípulos dos profetas que, segundo ele, haviam acabado de chegar. Naamã não apenas deu a Geazi mais do que ele havia pedido, como também ordenou que 2 dos seus servos carregassem os presentes para ele, porque seria muita coisa para ele carregar sozinho. Geazi escondeu tudo em algum lugar na casa e foi se apresentar a Eliseu. Acontece que Eliseu já estava sabendo de tudo, porque Deus não iria deixar o seu servo enganado. Mas, mesmo quando foi questionado, Geazi continuou mentindo. Eliseu discerniu a motivação do coração de Geazi. Ele queria ser rico da pior forma, usando o ministério como um meio de engano, contrariando assim a vontade de Deus. O resultado não poderia ser pior. A lepra de Naamã foi transferida para Geazi e para a sua descendência. Ou seja, a cada geração, pelo menos um dos descendentes de Geazi sofreria do mesmo mal.
Esse foi um julgamento severo por causa do nível ministerial de Geazi. Agora ele não poderia mais servir a Eliseu. Havia perdido seu ministério para viver isolado da comunidade de Israel como um imundo. Deus permitiu que ele guardasse as riquezas de Naamã, mas também lhe deu a outra coisa que Naamã tinha tido, a lepra. Vemos aqui um pagão que por um ato de fé foi curado da lepra e um israelita que por um ato de desonra foi amaldiçoado com ela. E no próximo capítulo, os milagres continuam. Além de um machado flutuar na água, uns homens que estavam encarregados de capturar o profeta Eliseu não conseguiram reconhecê-lo, mesmo caminhando com ele por cerca de 20 quilômetros. É amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!